Lado e diga, fala vencedor. Aleluia. Amém? Não acredite na mentira do diabo, que faz com que você tantas vezes se veja como um perdedor. Você não é um perdedor, você é um vencedor do Senhor. Amém? Cristo já venceu por nós e Ele nos coloca neste lugar de autoridade, neste lugar de filiação. E é maravilhoso a gente poder, se mover. Nós somos uma igreja que nos movemos, amém, irmãos? A igreja não é uma igreja estática, a igreja, o corpo, o organismo não é estático. Não é estático, ela está sempre se movendo. Você vê como que Deus vai se movendo entre nós, como que Deus tem operado, né? Graças a Deus, Deus tem nos levado como igreja a termos esse tempo de oração, né? A palavra de Deus diz que quando Jesus chegou no templo e ele viu o que estava acontecendo, né, naquilo que deveria ser manifestação dos filhos, a Bíblia diz que ele virou as bancas. Jesus é aquele que vira as mesas, irmão. Mas ele falou, a casa do meu pai será conhecida como casa de quê? A oração expressa quem Deus é. A oração é uma qualidade que Deus nos deu como filhos, de falar e ser ouvido, dele falar e de nós sermos ouvidos. Posso ouvir um amém? Por isso estamos, graças a Deus, Deus tem nos despertado como igreja para orar, como foi falado, né, às terças, às 5 horas da manhã, às quintas, que significa de segunda para terça e de quarta para quinta, sábado às quartas-feiras, às 8 horas, e aos sábados às 8 horas também. Temos tido aqui tempos preciosos, irmãos. Eu não tenho dúvida nenhuma dúvida. Quando a palavra de Deus, quando 2 ou mais estão reunidos, eu estarei convosco. Às vezes a gente tem 4, 5, 6, 7, 2. Meu irmão, parece uma multidão dentro desse lugar. Porque a oração, ela faz um reboliço. A palavra de Deus diz que muito pode pelos seus o quê? Efeitos, diga pela sua ação, a oração de um justo, amém? E às vezes a gente se coloca num lugar que acha que a gente não é justo. Não, você não é justo em você não, irmão. Você é justo pela justificação de Cristo. Quando você entra nesse lugar, Cristo entra com você. Quando os seus inimigos vêm contra você, eles precisam saber que entre aquilo que está sendo entregue, que é a sua vida, e o altar, existe uma presença que justifica você e a mim, Cristo Jesus. Amém? É isso o tempo todo, em todo lugar. Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana. E ela perguntou, aonde então que eu vou adorar? Vocês judeus dizem que é aqui, nós samaritanos dizemos que é ali. Quando que chegará esse tempo? Jesus falou, já chegou. Amém? Diga, já chegou. Diga, é em espírito e é em verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Toda religião que leva a um ocultismo não é de Deus. Religião verdadeira é porta aberta, e tudo escancarado. A palavra de Deus diz que nele não há nada oculto, amém? Mas tudo é revelado, diga revelado. Toda religião que leva algum segredo não é de Deus. Deus quer escancarar. Ele escancara tanto que ele mostra tudo na palavra. Ele não deixa de falar de adultério, ele não deixa de falar de homicídio, suicídio, ele vai falando tudo. Mas de uma coisa é certa, a plenitude dos tempos já chegou, diga Jesus. Está tudo restaurado, está tudo redimido nele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós iremos continuar compartilhando sobre o tema desse mês que temos lido. Nós estamos hoje em Lucas capítulo 23, se eu não me engano. E vamos seguindo, né, como igreja. E eu tenho, no sábado pela manhã, eu falei com as irmãs que estavam aqui. Nós estávamos no tempo da nossa oração, né? Junto ali, a irmã Fátima. A irmã Fátima está entre nós, glória a Jesus. Passou por uns momentos de dificuldade, mas tem lutado e perseverado, e hoje ela está aqui. No sábado ela também estava, a Amelie. Quem é que estava mais com a gente? Ah, foi a Nath que teve que sair. Foi a Nath que teve que sair para um compromisso. E eu estava falando para elas. Agora a pergunta é, o que eu estava falando para elas que eu já esqueci, meu Deus do céu. Eu acho que eu lembrei.
é que às vezes a gente, no processo, a gente se embaraça, sabe, entra debaixo de engodos, debaixo de cegueiras espirituais, mas Cristo está pronto sempre para nos mostrar e nos revelar. Amém? Não era bem isso não, mas de repente se eu lembrar a gente vai. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos, lembrei, viu? É porque eu falei para elas que durante um processo na minha vida, diante talvez de algumas coisas que vi e que, né, experimentei, não necessariamente como um trauma, mas isso como líder me deixou num lugar, sabe, tenso, de uma alma tensionada, preocupada, para não exercer algumas coisas que vi, algumas coisas que percebi, talvez outras que eu discerni, para que eu não fosse um líder, né, diante de um domínio, diante de uma imposição. Isso talvez me levou para um outro extremo, de não dar direção, de não mostrar com clareza, sabe? E por isso que nós estamos fazendo o estudo, né, mensal de temas para que a gente caminhe como igreja, diga igreja, com um pensamento, todos na mesma direção, amém? Os nossos GCRs hoje também, nós fazemos, que são as nossas células, todas as células, elas também têm um tema trabalhado, que passamos, né, a Cíntia prepara isso, passa para os líderes, e eles desenvolvem. Então não é uma coisa extremamente, sabe, engessada, mas o Espírito tem nos mostrado uma direção para ir. E eu confesso que eu falei durante muito tempo, mas tenho me ajustado, amém? Aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer. E hoje nós continuaremos no tema do mês, que é falando sobre Jesus como o Filho do Homem. Cíntia está pedindo para lembrar, já estamos com o ar-condicionado funcionando, amém, irmão? Passamos por um deserto sem esse ar-condicionado funcionando. Já, aqui quem está aqui em cima, então, meu irmão, que se movimenta, desce daqui derretido, né? Só estávamos com aquela máquina funcionando e já é pouco, essas duas já são pouco. Então, se você, pessoal que senta aqui, se sente frio, está de casaco, porque a gente precisa potencializar o ar, significa, né, baixar o ar na temperatura, aqui também é a mesma coisa, para que o salão, entre aspas, possa ser refrigerado, que já é difícil, né? Embora não estamos no verão, mas de ontem para hoje já fez um calor nessa cidade, não é? Estava mais tranquilo, mas glória a Deus por todos os tempos e estações. Então eu quero falar com vocês hoje, nessa manhã, sobre o Filho do Homem e a solução para nós. Diga comigo, o Filho do Homem e a solução para nós. É o Filho do Homem que é a solução para a minha vida e a sua vida. A palavra, dentro de um princípio teológico, alguns já devem ter ouvido sobre a teologia que diz que agora e ainda não. Quantos já ouviram essa expressão, agora e ainda não? Ou já ou ainda não. Né? Alguns lugares são agora, outros lugares são já. Quem fez teologia, né? Quem estudou um pouco mais, sabe do que, né, eu quero trazer aqui nessa manhã. Essa palavra na teologia cristã, agora e ainda não, ou já e ainda não, descreve a tensão, diga tensão. O que é uma tensão? Tensão é tudo aquilo que, sabe, faz com que haja uma certa pressão, uma certa, um aperto, né? Algo que, eu acho que talvez a maneira mais fácil de eu talvez tentar exemplificar isso, é pegar uma borrachinha dessa que normalmente se tinha nos bancos, né? Como eu já fui bancário, pega aquela borrachinha, às vezes pega uma borrachinha 0 quilômetro daquela, novinha, quando você puxa ela tem uma elasticidade. Aí você diz, não, mas eu preciso fazer um bolo de notas e eu preciso que esse elástico faça um amarrado nessa nota. O que você faz? Só que, diga só que, tem uma tensão. Não pode nem menos e nem mais. Ela precisa ir ao ajuste perfeito. O que significa? Que nós vivemos uma tensão, diga tensão, entre a realidade do presente reino de Deus, já inaugurado por Cristo Jesus, amém?
Isso é o já, é o agora. E a sua consumação futura. Por isso que a palavra de Deus diz que ele, Jesus, é o quê? É o consumador da nossa. Foi ele que completou tudo. Amém? Paulo vai dizer que ele, como exemplo, ele fez o quê? Combateu o bom. O que ele fez mais? Completou a carreira e guardou a sua, diga, fé. Fé é uma instrumentalidade, como nós temos falado das quartas-feiras aqui no culto da fé. Se tem uma coisa que cristão não tem a possibilidade de não ter é fé. Diga, eu tenho fé. Todos têm fé. Esse negócio que contaram para você que você não tem fé é te ensinar errado, irmão. Você talvez só não saiba usar a sua fé ou a sua ferramenta da maneira mais adequada. Você tem fé. E o que significa? Os crentes já vivem nos últimos dias. Diga, eu já vivo nos últimos dias. Mas, cara, já faz tanto tempo. Os últimos dias foram desde os dias que Jesus veio. São os últimos dias. É aquilo que é apresentado em Cristo. Ele é o centro de tudo. Ele é o princípio, o meio e o... Então, todas as coisas estão estabelecidas nele. Significa experimentando a presença do Espírito Santo. Diga, aleluia. Diga, eu tenho um selo. Diga, eu tenho a marca. E os começos da vida eterna e salvação começaram aonde? Na redenção de Cristo Jesus. Mas aguardam o quê? O que nós estamos aguardando? A ressurreição dos nossos corpos, irmãos. Desse corpo que ainda, diga ainda, não é glorificado. Isso sim, aí é onde está essa tensão do agora, daquilo que Cristo já fez e daquilo que ainda vai acontecer na redenção plena, completa, daquilo que os nossos corpos serão glorificados. Então os nossos corpos aguardam a ressurreição, a renovação de todas as coisas e a plena realização do reino de Deus no futuro. Diga, Deus tem um reino futuro também. Já tem um reino presente, mas tem um reino futuro, amém? Que não vai ser o reino de homens. É como diz a canção aqueles irmãos lá da África lá. Né? Que Jesus não tem Instagram. Jesus não tem Facebook. Mas ele tem um reino, amém? Essa tensão encoraja os cristãos, eu e você, a vivermos o já. Diga o já. Não vai ser o amanhã, é o já. Diga, é o agora. É agora, irmão. Essa salvação, ela traz o agora com esperança. No quê? No ainda não. Amém? Mas é o já. Glória. Mas ainda é o ainda não. É o já, mas é o ainda não. E é aí que às vezes a gente se perde. É porque entre a tensão do agora e o ainda não, às vezes muitos cristãos têm naufragado nessa jornada de fé. Porque têm abandonado, sabe, ou não exercido aquilo que a fé nos dá. A fé, irmão, não é para amanhã, a fé é para o agora. A esperança é para amanhã, mas a fé é para... Deus diz que o meu justo viverá o quê? É pela fé que você vive. Se tem crente que não sabe viver pela fé, irmão, e fé não é o que você... Não é o que você não ouve. Fé é o que você vê, fé é o que você ouve. Jesus diz, eu não faço nada que eu não ouço do meu. Eu não faço nada que eu não vejo do meu. Eu não falo nada do que eu não ouço do meu. Meu irmão, é assim que crente se desenvolve. O que Deus já falou. Não é o que ele vai falar, é o que ele já falou. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho falado para vocês. Vamos ressignificar o que Cristo fez, irmãos. Glória a Deus por todos os profetas. Mas a gente fala mais do João Batista, a gente fala mais do Elias, a gente fala mais do ciclano, do fulano. Glória a Deus, cada um tem o seu lugar. Até o apóstolo Paulo, Pedro, seja todos os apóstolos. Nós falamos muito deles, mas falamos pouco da revelação de Cristo. Nós precisamos nos apropriar do que Cristo já fez por nós. Amém? E não é o que ele vai fazer, ele já fez por mim e por você. Então, cristãos a viverem o já da salvação com esperança no ainda não da plenitude escatológica, daquilo que vai se cumprir. E o que significa, sabe, essa expressão? O que agora significa inauguração do reino, a vida
a morte e a ressurreição de Jesus marcaram o início do reino de Deus. Posso ouvir um amém? Embora pareça ser muito simples isso, mas às vezes a gente, nessa estação, como peregrinos estamos aqui, nos perdemos. Os crentes vivem o agora na era vindoura. A expressão que aparece aqui é Olam Rabá. O que significa isso? É uma expressão hebraica que significa mundo vindouro ou mundo que está por vir. E refere-se à vida após a morte e à era messiânica. Então Jesus já veio. Onde o mundo será o quê? Aperfeiçoado, diga aperfeiçoado. Mas é a volta, na volta de Jesus esse mundo será aperfeiçoado. No judaísmo é um conceito fundamental que contrasta com um Olam Hazé. Significa, eu não sei como se fala isso em hebraico, tá, gente? Então, me perdoe se alguém fala, leve em consideração. Significa este mundo, ou este sistema, e apresenta a recompensa dos justos e o fim da vida eterna. Diga, eu tenho uma recompensa. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que aqueles que se aproximam de mim devem o quê? Crer. Diga crer. Isso é fé, é ter certeza. Toda vez que se comparecer na presença de Deus, tenha certeza que Ele te ouve. Tantos milagres Jesus fazia para que todos os discípulos pudessem ver. Pai, Senhor, eu faço isso para que eles saibam. Ó Jesus dando um ensinamento. Eles saibam que tu me ouves. Toda vez que você orar, saiba que Deus te ouve. Se o diabo está dizendo para você que ele não te ouve, ele é um mentiroso. E por natureza você já sabe. Como é que você vai ficar dando ouvido para ele? Vai conversar com a serpente? Sai fora. Diga, sai fora. Diga, sai do meu caminho. Sai da minha mente. Amém? Como ação, né? Operação. Isso significa, é a recompensa dos justos. Qual é a maior recompensa? A coroa. Amém? A vida eterna, irmão. E deixa eu te falar uma coisa, se você já não sabe, por favor, entenda, a vida eterna não vai chegar, ela vai se completar. A vida eterna já chegou, você já está em Cristo Jesus. Ela vai se consumar, se completar, quando esse corpo será glorificado, como já foi o de Jesus Cristo. Amém? Um corpo nós tínhamos em Adão como nosso pai, um outro corpo nós temos agora na reconstrução da nova vida em Cristo Jesus. Por isso esse corpo mortal vai chegar uma hora que ele será glorificado como foi o corpo de Jesus. Amém? Aleluia. Que experiência é essa? Experiência do Espírito, diga do Espírito. Você tem um Espírito que opera na sua vida, na minha vida. Isso vem por onde? Pela salvação, irmão. O que significa isso? Opera como primeiros frutos da vida divina. Diga fruto. Lembra de Gálatas capítulo 5? Diz que o fruto não é frutos, é fruto. Tudo aquilo está imbuído. Paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está onde? No fruto do Espírito. Diga, eu tenho. Se o diabo fala que você não tem, ele é um mentiroso. A palavra de Deus diz que ele depositou em mim e você. Agora a gente vai ter que fazer um trabalho. Qual é? A luta da carne contra o... Por isso, se você não dividir o que é da alma, desejos, pensamentos, vontades, e se colocar na plena dispensação daquilo que o Espírito de Deus governa no seu espírito, você será dominado e eu serei dominado. É aqui que eu exerço guerra, e não aqui. Embora aqui é o campo de batalha. Por isso a mente precisa ser renovada. Mas aqui, no meu espírito, tudo está pronto. Posso ouvir um amém? Estou falando heresia ou não foi isso que Jesus nos ensinou? Ele falou, tudo está pronto. Por isso Jesus exerceu, ensinando os discípulos. Tantas vezes ele ensinava, ele não só pregava. Sabe o que eu tenho falado? Eu tenho conversado com alguns irmãos. Irmãos, às vezes eu olho e falo, meu Deus do céu, que desafio. Eu não quero ser só fazer uma igreja, ai, que pula, que grita. Eu quero ser uma igreja que pula, que grita, que faz qualquer coisa. Ou quase qualquer coisa, né? Qualquer coisa não. Mas sabe que se move na ação do poder do Espírito. Mas sobretudo, diga sobretudo, ela é a igreja. Aonde ela vai? No trabalho, nos negócios, em qualquer ambiente, ela é a igreja de Jesus. Significa ela é o corpo, ela é o representante do Cristo nessa terra. Ah, meu irmão, eu tenho orado. Se você não sabe, eu tenho orado. Sabe, eu não estou falando eu tenho orado, nós temos orado para que a gente chegue à unidade de uma fé, como é a fé de Cristo, no meio de nós no corpo.
que aqui no nosso meio não haja pessoas que, ainda que estejam fracas, elas não vão permanecer fracas. Ainda que elas estejam doentes, elas não vão permanecer doentes. Amém? Por quê? Porque é isso que Cristo fez e é isso que eu vou me apropriar e você também. E eu quero ajudar você, você também pode me ajudar. A gente sabe andar e caminhar. Quando a gente começar a retroceder, fazer uma baixa naquilo que a palavra de Deus diz, a gente vai receber uma exortação de amor, diga de amor. Não adianta ficar botando o dedo no irmão, falando que ele erra, que é pecador. Isso não serve, irmão. Vamos exercer que nem Jesus. Fala a verdade, mas o que você faz? Você exerce com amor. Então, os crentes já foram salvos. Diga, já fui salvo. Você não vai ser salvo, irmão. Você já foi salvo. Olha o que diz Efésios 2:8. Porquanto pela graça sois... O que fez a graça? O favor, sabe? Você já foi salvo. Por meio da onde? Olha que é a fé que salva. Isso não vem de vós, é dom de... Então é dom de Deus. E é esse dom, é essa operação que vem pelo Espírito, diga Espírito da adoção. A palavra de Deus diz que eu fui adotado, então eu sou reconhecido, diga reconhecido, como filho de Deus. Você quer experimentar essa verdade? É quando você sabe que você é. Ninguém pode tirar isso de você, ninguém. E eu vou te dizer uma coisa, o mundo espiritual sabe quando alguém ele é despertado ou tem uma revelação sobre essa verdade. O mundo espiritual fica em alvoroço. Lembra quando Jesus chegava nos lugares? Lembra? O que os demônios faziam? Por que vieste antes da hora? Ah, tinha uma hora? Tinha uma hora? Por que você veio aqui? Os religiosos brigando, para saber se ele era Deus, nada, era filho do diabo, era o Beelzebu, mas os demônios... Olha a palavra, bem lembrado, Saulo. Vieste nos atormentar. Deixa eu te falar uma coisa. Tem crente que é atormentado, mas tem crente que atormenta. Está repreendido quem falou isso? É atormentar, irmão. Não é o outro irmão, não, amém, irmão? Não é o vizinho, não é a igreja, não. É atormentar o inferno, irmão. Se você nunca teve uma experiência no mundo espiritual, você precisa ter. Você precisa ter, irmão. Você acha que você anda nessa vida no anonimato? Você não é um anonimato. Você tem um selo do Espírito. Quando você anda por aí, o mundo espiritual, irmão, ele detecta você. Amém? Mas não é para você ficar com medo, não, irmão. Acho que alguns de nós aqui já foram confrontados por espíritos, sabe, possessos na vida de pessoas andando pela rua. Eu não estava na igreja, eu não estava de terno. Tem umas coisas que denuncia crente, né? Algumas coisas assim, eu não estava de Bíblia na mão. Mas eu já fui deparado pelo mundo espiritual no meio da rua. Bum! Vou acabar contigo. Você quer, mas você não pode. Amém? Meu irmão, eu já falei isso tremendo. Já entrei no Instituto Bíblico pedindo, me dá uma água com açúcar. Assim, ó. Mas que eu falei a verdade, eu falei. E não me demovi dela. Vocês lembram que eu já falei para vocês? O demônio falou, você vai sair daqui. Eu falei, eu não, você vai. No meio da rua, na São Clemente. De repente aquela pessoa fez assim. E foi. Dá uma sacudida, né? Tem uns crentes que também precisam dar uma sacudida para ver se sai um negócio daí. Tô brincando, irmão. Você tem o Espírito Santo também. Mas às vezes dentro de uma operação existem coisas que estão desalocadas, desajustadas. E aí o que significa? Você tem um espírito de adoção. Exerça a sua autoridade nessa terra, meu irmão. Amém? Você não é crente dentro da igreja. Você é igreja que é crente em qualquer lugar. Amém? Para que esse negócio de achar, não, na igreja eu tenho a proteção. Você tem a proteção em qualquer lugar. E aqui também você tem, porque a presença, a comunhão dos irmãos, a presença do Espírito está entre nós. Amém? Então, o que significa?
né, o que nós acabamos de dizer, né, o agora. E agora, o que se é a parte ainda não, significa a plena realização do reino. Ainda não. O reino de Deus não foi plenamente realizado, ainda tem um aspecto futuro. Qual? Diga a segunda vida. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, não sei se é só você. Tem coisas que eu tenho mais desejo do Senhor cumprir na minha vida aqui na terra do que Ele voltar. Caramba, pastor, confessa esses negócios no púlpito. Irmão. Aqui a gente fala de verdade. Mas o meu desejo é, Senhor, eu sei que eu tenho que viver ainda, que ainda vai vir. Mas tudo que eu quero viver o agora plenamente. Mas com uma certeza, que o Senhor volta. E porque se Ele volta, é porque tem promessa e Ele cumpre o que Ele diz. Amém? Essa é a plena realização do seu reino, a segunda volta, ou melhor, a segunda vinda, né? Também a volta. Não, a segunda volta não, a segunda vinda, a plena realização do reino acontecerá na segunda vinda de Cristo. E como parte prática, diga corpo glorificado, os crentes aguardam a redenção. Na verdade, a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 1, diz que toda, o quê? O universo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, que é uma plena ação de redenção do que Cristo fará, inclusive na natureza. Até a natureza tem sido abalada, irmão. Até a natureza, a gente sabe quanto tempo nós no Brasil, nós tínhamos quase todas as estações muito bem definidas, agora está uma bagunça o negócio. Muita coisa foi mexida, muita coisa tem sido, né, trabalhada, manipulada pelo homem de uma forma negativa, né? Então, viver, de que maneira eu vivo? Digo, eu vivo na esperança. Aí sim entra. Os crentes devem ver a realidade da salvação no reino hoje, mas com a expectativa do cumprimento final. É o agora, o já, mas ainda não. Você tem uma jornada ainda, irmão. Não naufrague, não pare no meio do caminho. Se tem uma coisa que eu não tenho dúvida que causa uma dor no coração do pai, é quando o filho começa bem, mas ele não termina bem. Se nós pais somos assim, por que tu acha que Deus não é, irmão? Pensa lá. Se você, como a Bíblia diz, é mal na sua natureza caída, né, como a de Adão, mas diga, eu não tenho mais a natureza de Adão. Então, para você não tem desculpa, irmão. Você que está em Cristo Jesus, você vai dar os frutos que Cristo tem. Amém? Acabou. Se você se apropriar dessa verdade, você vai viver, você vai experimentar pela fé, você vai se apropriar disso, em nome de Jesus. Então, os crentes devem viver na realidade da salvação do reino hoje, mas com a expectativa do cumprimento final. Qual é a tensão? Diga, luta contra o pecado. Não olhe só o pecado moral. Esse é um problema que a igreja tem enfrentado. A gente só olha como um pecado moral, embora ela faz parte. Acho que a gente faz mais guerra hoje contra o pecado moral, contra o desvio do propósito. Porque se você estiver no propósito, no caminho, irmão, acabou. Isso se resolve pela própria natureza daquilo que é. Se eu fui chamado para ser santo, eu serei santo, embora eu ainda possa pecar. Mas eu não sou dominado pelo pecado. Eu quero que você entenda isso nessa igreja, irmão. Por favor. Nesse corpo, nesse organismo físico, você ainda pode pecar, mas você não é dominado pelo pecado. Todas as vezes que você começar a ser dominado pelo pecado, precisa ter um alerta para você. É preciso você dizer, opa, por que isso está me dominando? Eu não fui chamado para ser dominado, eu fui chamado para dominar. Aqui está a luta da carne contra o espírito, é a luta contra o pecado. A tensão do já e o ainda não significa que a luta contra o pecado continua na vida presente. Nós não precisamos ficar desesperados por causa do pecado, mas nós precisamos ter consciência que ele está ali, ele bate a nossa porta, ele quer nos vencer, ele quer nos voltar para o domínio da sua esfera. É verdade ou não é? Embora a vitória final seja certa em Cristo. Diga a vitória final. Qual é a nossa vitória? A fé que vence o mundo. O nosso posicionamento na fidelidade. Diga, todo crente tem como essência fidelidade.
Não pense que isso é uma mentira. Isso não é engodo. Porque a natureza daquele que é fiel habita dentro de você. A fidelidade do Cristo está dentro de você. Ainda que ele tenha que nos constranger a essa verdade, assim o será. E qual é o sinal disso? A igreja é vista como um sinal antecipatório do reino escatológico. É a igreja que é sinal. A Bíblia diz que Jesus disse o quê? Se nós amássemos uns aos outros. Amém? O que aconteceria? Esse mundo reconheceria, veria. Meu irmão, a gente ainda fica se degradando. O pentecostal contra o não sei o quê, o mais não sei o quê. Tu não gosta do jeito do outro, não tem problema, é o teu jeito, mas não precisa ser contra. Amém? Nem todo mundo é boca, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é nariz. Vai para o lugar onde você mais se ajusta, dentro do corpo. Mas fica atacando o outro. Se tu fosse pentecostal, tu ia saber. Pentecostal, sem cumprir o propósito de Deus, vai para o mesmo destino do qualquer outro, errando o alvo. Ele está ferindo e assim se desviando daquilo que Deus tem como essência. A gente cumprir o plano dele nessa terra. Amém? Eu vou começar a ministrar agora. Mas vai ser rápido. A ministração do Filho do Homem, eu disse que é a solução para mim, para você, para nós. Diga, o Filho do Homem é como Lucas apresenta, como nós temos falado domingo após domingo. O texto, você já sabe, Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia Diga, obrigado, Senhor. Você estava perdido? Você foi achado. Ele veio buscar a mim, veio me buscar. E o primeiro ponto, o primeiro princípio é a solução presente. Diga solução presente. Graças a Deus. Essa palavra já diz tudo em si mesmo. Diga presente. A vida é um presente, irmãos. Cada dia você tem um presente do Pai. Olha o que a palavra de Deus diz. Que as misericórdias do Senhor, a cada... Sabe como é Deus se renova? Pela misericórdia. Diga, Deus é misericordioso. E mais, a Bíblia diz que ela não tem... Significa que a misericórdia ela está sempre pronta a ser apresentada. Mães, diga mães. A galera ali gosta. Mas, irmãos, existe um tempo, sim, diga, existe um tempo, sim, aonde essa porta vai se fechar. Mas vai se fechar o quê? Quando alguém rejeita a graça. Quando alguém rejeita, sabe, aquilo que está sendo oferecido. Eu sei, você sabe, não sabe, também não sei. Quando? Não sei. Mas isso está resolvido, diga, está resolvido. Escute aqui, ele resolve o hoje, nosso maior problema, diga problema. Problema pode ser resolvido, amém? Graças a Deus. O nosso maior problema é a separação de Deus pelo pecado. O pecado nos separa de Deus. O domínio do pecado nos separa de Deus. Lembra o que diz Isaías? O que faz separação entre vós e os vossos deuses são os vossos? Mas Jesus resolveu o problema do pecado ou não resolveu quando ele foi para a cruz? Então, qual é o nosso problema? É a rejeição da graça que nos foi oferecida. E se você é um crente que está debaixo de domínio, seja lá do que for, você e eu precisamos parar e falar, eu sou um cara que sou glutão, eu como pra caramba e acho que isso não é pecado. É pecado. Mas a gente fala só do moral, do que fez isso, que fez aquilo. Sim ou não? Tudo que está em desequilíbrio, em distúrbio na nossa vida, precisa entrar para um lugar de ajuste. Eu escutei um pastor falando que quando ele vai falar sobre compulsão, e eu não estou falando só de compulsão sexual, compulsão, quando ele vai falar para os crentes sobre compulsão de comprar, é um problema. Ele falou, rapaz, dá um abalo na ministração, fica todo mundo assim, porque também é uma maneira da gente tentar, sabe, oi? Dar vazão no sentido assim, sabe, de se saciar. Nada disso vai saciar a minha vida e a sua vida. A única coisa que nos sacia de fato é o Senhor. Amém? É a presença dele. A presença dele não é algo solto, é algo palpável. A palavra de Deus diz em Salmo 119, tu és a minha delícia, Senhor. Prove dele cada dia. Se alimente dele como mais doce mel a cada dia. Sabe?
Como desse lado os favos. A gente nem sabe o que é favos de mel, porque a gente nem conhece esse negócio. A gente é muito urbanoide, né? Mas a solução, ela está presente. Amém? Diga presente. Filhos restaurados, diga filhos restaurados. Se você ainda não tem filhos restaurados, os veja restaurados. Se aproprie dos filhos restaurados, do pai, da mãe, do irmão. Meu irmão, se veja. Não demova desse lugar, veja a restauração. Eu vou te dar um exemplo básico, eu não vou entrar aqui, mas vou falar sobre filhos restaurados. Lucas capítulo 15 vai falar sobre 3 histórias seguidas. Que começa com a primeira história do quê? Ovelha perdida. Diga ovelha perdida. Por que a ovelha se perdeu? Porque se distraiu, né? Não ficou ligada no pastor, não ouviu a voz do pastor. Ovelha precisa ouvir para seguir. Qual é a segunda história? Diga dracma perdida, diga dracma perdida. Agora, a ovelha só não ouviu, agora a ovelha desprezou, e ela agora ela não teve, sabe, aquilo, reteu, aquilo que ela já recebeu. Ela vai e perde a moeda, ela perde o valor, ela perde aquilo que é precioso. Mas a Bíblia diz que para a ovelha que se perdeu, Jesus fez o quê? Deixou as 99 no aprisco e foi buscar a que havia se... Lucas 19:10. A segunda, o que fez? Acende a luz, varre a casa, até que a moeda seja encontrada. E quando a moeda é achada, o que faz? Se alegra, chama os vizinhos, chama todo mundo. Gente, isso é reino de Deus. E o terceiro, talvez mais conhecido, a história chamada como do pródigo. Pegou o dinheiro, pai, me dá o que eu tenho. É meu. O pai falou, ok. Meu irmão, essa passagem é uma loucura para mim e para você. Porque herança só se tem depois que o quê? Significa que o filho antecipou a morte do pai. E o pai diz, pode ir. Meu Deus, só alguém que é tão seguro de si pode fazer isso. Conversava com uma pessoa esses dias. E diante de uma situação de um filho, o filho estava fazendo algo errado. E obviamente a mãe cristã, com uma visão, sabe, ajustada. Sabe, ele estava pedindo uma coisa que sabia que não era bom. Ela diz, não vou dar de jeito nenhum. Não vou dar. Foi por oração. E Deus disse, dá. E aí, irmão? Você vai ficar com a sua lógica ou vai ficar com a voz de Deus? Saia da lógica do natural. Você não foi chamado para representar um Deus ruim. Você foi chamado para representar um Deus bom. O Pai deu. O Pai deixou ir. O Pai sabia. Diga, o Pai sabia que filho sempre será filho, independente do erro dele. Não feche as portas para o seu filho quando ele fizer algo errado. Deus não fez isso comigo e com você. Eu estou orando, Senhor, me ajude. Porque a religião diz, agora arrebenta ele. Mas o Espírito Santo diz, agora restaura ele. Abandona ele. Ele está fazendo algo, está se rebelando contra você. Você é tão maravilhoso. Quantas vezes eu e você nos rebelamos contra a palavra de Deus, contra os ensinos. Nós somos tão religiosos. Estamos sempre prontos com as pedras na mão. É hoje que eu vou apedrejar alguém. Eu quero saber quando as suas mãos vão se abrir para levantar o que estava arrebentado e ferido, como foi o bom samaritano. Eles viram e falaram, está morto, passa nem perto, nem o levita e nem o que o outro? O sacerdote. Duas figuras centrais dentro do evangelho. Levita, aquele que serve, o sacerdote, aquele que se apresenta, aquele que faz o sacrifício. Mas o bom samaritano chamado fez lá o quê? Chegou perto, diga, chega perto. Diga, o evangelho não é só para longe, ele é para perto. Chega perto, irmão. Sinta o cheiro das pessoas ruins, do pecado. Sinta o cheiro indigesto, porque foi isso que Jesus fez comigo e com você.
Chega perto, sinta a dor, sinta o desespero, não sinta a repulsa. Jesus não está repulsando essas pessoas. Jesus está pronto para receber como foi o pai do pródigo. Quando o filho disse, eu vou voltar. Quando ele disse, eu vou voltar, o pai já estava onde? Na porta da cidade, irmão. Esse é um Deus lindo, maravilhoso. Se você cair, diga comigo, se eu cair, eu tenho um pai que me levanta. Diga, eu tenho um Cristo que me justifica. E diga, eu tenho um Espírito Santo que me restaura. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? O Pai, o Filho e o Espírito. Cada um faz a sua parte, cada um faz a sua operação, mas todos são um. Então, como filho, aleluia, vou conseguir. Aleluia. Como filho do homem, Jesus nos mostra que Deus não é distante. Diga, Deus não é distante. A figura de Jesus, o filho do homem, como ele é apresentado, por Lucas, ele não é distante. Ele resolve hoje o nosso maior problema, como nós já falamos, separação de Deus pelo pecado. Acho que eu já tinha falado isso, não já, irmão? Qual é a aplicação desse primeiro ponto? Diga, como filhos. Diga, eu tenho uma nova identidade. Diga, eu tenho uma nova identidade. Diga, eu tenho uma nova identidade. Abre a boca, meu irmão, fale, diga, eu tenho uma nova identidade. Se ouça falando, diga, eu tenho uma nova identidade. Qual é a identidade que eu tenho, Sérgio? Não mais perdido. Diga, eu não sou mais perdido. Tu não é mais perdido, tu não é mais perdido, tu não é mais perdido, tu não é mais perdido. Você, eu não sou mais perdido. Amém? Nós não somos mais perdidos, mas amados e perdoados. Um destino de propósito. Diga, eu tenho um destino de propósito. Ai. Estava orando hoje, dizendo, Senhor, obrigado. Eu que era tão perdido, tão cego, tão nu, Hoje eu tenho um destino, Senhor. Se fosse para falar, e que deve ser um lugar de honra, mas eu tenho um certo cuidado de falar isso, porque tem muita gente que tem misturado isso. Meu irmão, de um perdido, Deus me chamou para ser um líder. Alguém que sabe, que abre caminho, que impulsiona, que ajuda. Cara, que honra é essa? Um perdido. Por isso, quem sabe que veio desses lugares perdidos e hoje foi achado, meu irmão, eles assumem uma identidade e uma autoridade e falam, capeta, sai da minha frente, sai do meu caminho. Como filhos, temos uma nova identidade, não somos mais perdidos, somos amados e perdoados. Eu tenho um destino, eu sei para onde eu estou indo, eu sei para o que eu estou fazendo, eu sei para que eu nasci, eu tenho um propósito nessa terra, além de trabalhar, além de usufruir, ter família, ter casa, você sabe, põe o que você quiser aí, é bênção para você, mas não se perca do seu destino. Você tem um propósito, que é a eternidade, que começa aqui, faça a sua jornada, dizendo quem eu vou influenciar para entrar nessa jornada comigo. Amém? Isso nos dá a paz com Deus. Romanos 5:1 diz, portanto, havendo sido justificados sabe por onde vem a sua justificação? Pela fé. Não vá pelas obras. Você não é justificado pelas obras. Temos paz com... Se tem uma coisa que todo ser humano precisa, eu já tenho falado isso. Se tem uma necessidade que o homem tem, sabe de que é? Justificação. Porque todos estávamos perdidos e condenados. Não é isso que a palavra diz em Romanos mesmo? Então, havendo justificado pela fé, temos paz para com Deus. Por meio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. O meio é Ele. Amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Qual é o outro aspecto dessa questão da solução presente como filhos restaurados? Diga, vida de comunhão. Lucas 22:19 diz assim, e tomando um pão, Jesus, havendo dado graças, o partiu e serviu aos discípulos, recomendando, isto é o meu corpo, oferecido em favor de
vós fazei isto em memória de mim. Diga vida e comunhão. Deixa eu te falar uma coisa. Lembra o que a palavra vai nos ensinar em Tiago? Me ajudem aí, os. Diz assim, acho que é João, né? Epístola de João, que vai dizer assim: aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, ele é o quê? Porque como você pode amar o que você diz que você não vê e você não ama o irmão que você vê? Sabe qual é a maior vida que Deus pode nos dar? Comunhão. Pedro, tu me negou 3 vezes. Essa. Apacenta minhas. Sabe o que Jesus faz? Ele nos devolve para o lugar de onde nós somos. Igreja, corpo, família. Por isso o apóstolo Paulo vai dar a instrução, se o apóstolo Paulo escreveu Hebreus, ele vai dizer, não deixa de congregar, irmão. Aqui é um lugar de gente que está ainda num processo. Cadê o Bruno? Levanta aqui, Bruno. Vem aqui na frente. Bruno está passando num processo. A minha irmã foi visitar ele que já não via há muito tempo. Qual é a camisa que ela dá para ele? Conhece inglês? Deixa comigo que eu vou traduzir para você. Como é que fala isso em inglês, gente? Believe. Viva, acredite no processo. Diga, eu estou num processo. Acredite nele. Amém? Dá uma dor, não dá? Eu não estou com essa camisa, mas eu também estou no processo, irmão. Mas o melhor de tudo é que eu já sei o fim do processo. O processo, como a Cintia orou aqui, é Jeremias. Ele tem um pensamento de paz, paz, amizade, não mais separação. Ele tem um futuro? Meu irmão, se numa antiga aliança ele fala que tinha um futuro maravilhoso, imagina no complemento de Cristo Jesus. Você vai ficar fora dessa? Sai dessa, meu irmão. Então, comunhão, havendo o corpo oferecido entre vós, fazer isto em memória de mim, significa eu e você não podemos nos desajustar do corpo. Diga, o corpo me protege. Qual foi o problema do irmão do pródigo? Qual foi? Esse teu filho gastou dinheiro com tudo, com isso, com aquilo outro. Ele que denominou. Tu viu o pai falando isso? O pai falou sobre que ele arrebentou com dinheiro, com a prostituição. Quem falou? Diga, é sempre o irmão que aponta o dedo. O pai está sempre pronto. E sabe por que o filho não quis entrar? Sabe por que o irmão do pródigo não quis entrar? Sabe por quê? Tem muita gente que quer o pai, mas não quer o irmão. Tu vai ter que lidar comigo, meu irmão. Tu vai ter que lidar com as minhas fraquezas. Ai, meu pastor é lindo, meu pastor não erra. Sai para lá, arreda de mim, sai da minha frente. Seu pastor erra, seu pastor falha, mas seu pastor quer consertar, seu pastor quer ajustar, seu pastor não quer ficar caído, seu pastor está disposto a pedir perdão quando erra. Mas é porque ele é santo. Sou mesmo, e você também, você deve fazer a mesma coisa. Está com problema com o irmão, ajusta com o seu irmão, porque a casa é do pai, mas a família é dos filhos e dos irmãos. Amém? Papai, aleluia. Um propósito renovado de testemunho no mundo. Olha o que diz Atos capítulo 1, verso 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. A palavra grega aqui significa pessoa que dá vida pela sua fé. Isso é testemunho. Você dá vida pela sua fé? Ou se você está num ambiente, você quer logo dizer, eu sou crente, mas o seu testemunho é péssimo. É melhor você ficar calado e deixar eles ver o quanto que tem de crente de Jesus na sua vida. Nos ambientes que eu vou, que eu estou no meio do ímpio, eu nunca abro a minha boca para dizer que eu sou pastor. Eu não quero que eles me meçam e comecem a medir e dizer, eu não posso falar palavrão porque o pastor está aqui.
Deixa ele perceber em algum momento que não é só a palavra errada que está na boca dele, são as atitudes erradas que estão no coração dele. E que você e eu estamos ali para ser o sal que salga, a luz que ilumina. Mas a gente é tão crente. Ou então a gente faz também um caminho extremamente perigoso. Cuidado, não se assemelhar tanto. Paulo diz, firme e fraco, para ganhar os... Quem tem consciência de propósito e identidade sabe que pode se fazer fraco, mas não é fraco. Tem gente que vai fazer o comportamento do fraco, só para ganhar o fraco, não ganha ninguém, não ganha nem a si mesmo. Porque a Bíblia diz que aquele que não nega a si mesmo, não é digno de... Então, o que você deve fazer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Esse é o meu papel e o seu papel. E não é um crentesco que vai fazer isso a diferença. Então, a palavra significa pessoa que dá a vida pela sua fé. Pois esse foi o preço comumente pago pelo testemunho daqueles irmãos, em Atos dos Apóstolos. Diga comigo, eu sou chamado para testemunhar e não fazer um exibicionismo da fé. A igreja hoje é boa para fazer se exibir. Se exibe para mostrar que Deus é glorioso. Meu irmão, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, humanas. Glória a Deus pelas igrejas que têm uma estrutura. Bom que se fosse uma cadeira, né? Um pouquinho mais fofinha para você. Legal, né? Mas olha para os nossos irmãos que estão espalhados pela face da terra. Muitos deles se reúnem. Às vezes nem tem teto, chove, mas eles estão lá orando e adorando e servindo a Deus. Se você vem para uma igreja e não tem uma estrutura como você acha que deve ter, você vai caçar uma para ter. Nenhum problema. Se tem igrejas mais ajustadas, mas antes de você se ajustar, aquilo que você acha que tem que ter para você ou para o seu filho, se ajuste e pergunte para Deus, Deus, o Senhor, sabe, me dirige por onde quer que eu for, me convença que aqui o Senhor quer me plantar. Por isso que algumas pessoas vêm à igreja, a gente diz, se Deus se dirigir ficar aqui, fique. Por quê? Porque se Deus se dirige para ficar, você vai entender claramente que esse ainda é um tempo de você ficar, a não ser que Deus te envie para algum lugar. Segundo ponto, então não seja, sabe, um exibidor da fé. Quando precisa ter essência mesmo, tá que nem lá a figueira. Tinha figo nenhum, era só aparência. Segundo ponto, solução presente para a igreja. Eu falei solução presente para o que? O primeiro ponto, para os filhos. E agora vou colocar sobre a solução presente para a igreja. Diga corpo atuante. Diga mais uma vez, diga corpo atuante. A igreja não é apenas a expectativa futura, ela é a realidade presente. Assim como os filhos. Eu não sou uma expectativa futura, eu sou uma realidade presente. O livro de Atos, que foi escrito pelo discípulo Lucas, mostra que o Filho do Homem ressuscitou e formou um povo cheio do Espírito. É ali que começa a igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Fica em Jerusalém. Até que do alto céus, sejais revestidos de quê? Diga poder. O que Deus dá para você é uma dinamite. Você tem o Espírito Santo, ela é uma dinamite dentro de você. Amém? Dinamis. Qual é a solução para a igreja hoje? Diga unidade. Diga unidade. Meu irmão, a gente não vai a lugar nenhum se a gente não for unido. Perceba uma coisa, tem gente que se equivoca. Unidade não é ser igual. Unidade é pensar da mesma forma. Filipenses 2, Jesus diz, tende o mesmo sentimento, Paulo, né? Que houve em Cristo Jesus. Atos 2, 42 até o 47 diz assim, eles perseveravam no ensino, diga ensino, dos apóstolos e na comunhão, olha a comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia o quê? Pleno? Enquanto nós estávamos aqui cantando, adorando a Deus, eu estava, Senhor, faz cair o teu temor do nosso coração. O que é temor? O que é temor? Vou te dar um exemplo simples que eu aprendi com a filha de um pastor, achei lindo. Eu falei, que prática, prefiro essa.
Diga temor, consciência da presença de Deus. Aonde quer que você está? Tenha consciência da presença de Deus. Seu quarto sozinho? Deus está lá. Ah, quando você abre a internet, quando Deus está lá. Não como alguém que quer. Se tu botar esse dedo aí, eu vou te arrebentar. Eu vou acabar contigo, não. É só dizer, Deus, me ajuste, para que quando eu olhar para essas coisas, elas já não me suguem mais. Elas não me prendam mais. Eu tenho o poder do teu Espírito para dizer, não. Quando o pecado bater, diz a palavra lá em Provérbios, quando o pecado bater na tua porta, diga não. Posso ouvir um amém, irmão? Mas não só diga, faça. Amém? Em nome de Jesus, eu e você. E na alma de Abraão havia a pleno temor. E muitos feitos extraordinários, sinais e maravilhas eram realizados pelos... Vai acontecer conosco. Sinais, maravilhas extraordinárias vão acontecer conosco. Amém? Estamos orando e Deus vai fazer. Deus é fiel para cumprir. Vendiam suas propriedades e bens, dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Vamos chegar. Aleluia, Senhor. Nosso meio, que o necessitado tenha, que ele seja suprido. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Eles tinham um princípio de comer juntos, estar juntos, com alegria e sinceridade de coração. Verso 47. Louvando a Deus, diga por tudo, e sendo estimados por todo o... Nós somos odiados pelo povo, gente. Mas Jesus também não foi? Mas existia uma graça que estava sobre eles, e eles estavam sendo estimados pelo povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo, quê? Salvas. Diga, Deus vai juntar pessoas que vão ser salvas nesse lugar. Lá no seu GCR, lá no seu grupo de célula, Deus vai juntar gente. Deus está juntando gente, tá ou não está? Uma pessoa na quarta-feira disse aqui para nós, eu acho que ela não está aqui, mas ela disse aqui para nós na quarta-feira, na reunião. Falou, eu estou querendo estar com vocês há tanto tempo. Ela falou, eu estive com vocês quando vocês estavam lá na ICI. Eu falei, uau. Só de CCR a gente tem 14 anos, é isso? 14 anos. Ela falou, eu estive com vocês quando vocês estavam lá em ICI. Há mais de 14 anos atrás. Ela era acompanhada por uma moça chamada Lana, que alguns de vocês sabem. Filha da Eliane. E ela falou, eu procurei, eu não sabia onde vocês estavam. Cheguei até na igreja do irmão, que saiu de lá também, tal. E eu comecei a buscar na internet, onde vocês estavam. E ela descobriu uma reunião de quarta-feira. Era a terceira reunião que a gente está fazendo a quarta-feira aqui. Eu falei, se você acha que Deus te trouxe aqui, eu tenho certeza. Porque você é fruto das nossas orações. Temos orado. É ou não é, Jorge? É ou não é os irmãos que oram conosco ali às 5 horas da manhã? E quarta de manhã e sábado de manhã. Senhor, traz as pessoas. Nós temos hoje um fruto que muito nos alegra. A nossa irmã Silvia ali, ó. Ela está ali, eu acho que ela está dando uma descansada. Mas ela está na bênção, ela está aqui na casa do Pai. Ela é nossa vizinha aqui. E tantas vezes ela falava, eu botava roupa para ir lá e não conseguia. Botava roupa para ir lá e não conseguia. Botava roupa para ir lá e não conseguia. E ela tem vindo quarta, domingo de manhã. Isso não alega nosso coração. Agora deixa eu falar uma coisa para mexer com você. Eu não quero mexer só com as suas emoções. Uau, horário. Eu já vivo no tempo da eternidade. Para mim, hora não faz no mínimo sentido. Estou brincando. Deixa eu te falar uma coisa. Nós encontramos com a nossa vizinha aqui, do primeiro andar, que é a síndica aqui do prédio. Aqui em cima nós temos 100 apartamentos, mas nem todos estão ocupados. Mas ela nos encontrou um dia na rua e a Cíntia falou para mim, amor, acho que ela quer falar. E a gente estava cheio de pressa. E eu que sou sempre, normalmente, o que mais... E a Cíntia sempre com pressa. Então, eu já vi que tinha alguma coisa do Espírito nesse negócio. Ela falou, amor, acho que ela quer falar. Eu, oi, dona Graça.
Com um nome desse, está tudo certo. Oi, dona Graça. Ela, meu filho. Aí chegou, se aproximou. Eu estava triste por algumas questões. Tá, ela falou assim, agora aguenta lá. Você vai aguentar que eu vou falar para você? Ela falou, é que essa semana, alguma coisa assim, a gente perdeu uma vizinha. Essa madrugada, minha mulher está lembrando, essa madrugada a gente perdeu uma vizinha, uma senhora. E ela tinha 2 sonhos. Um era de conhecer a cobertura aqui. Tudo isso aqui, da parte aqui da igreja, isso aqui é uma cobertura aqui em cima. Ela tinha um desejo de conhecer a cobertura. Falei, é mesmo? Puxa. Ela não conheceu. Ela tinha um segundo sonho. Agora aguenta. Ela tinha um sonho de conhecer a igreja e não conseguiu. Por causa da escada. Aí a Cíntia, minha mulher sempre é mais ousada, intrépida, né? Pedro assim vem logo. Eu também sou meio Pedro em algumas horas. Ela virou e falou assim. Ela falou, ela devia avisar que a gente pegava ela no colo e trazia. Os irmãos levam. Amém, irmão? Está disposto a pegar algumas pessoas? Hã? Eu sempre ofereço os irmãos para carregar alguém para subir. Amém? Para isso a gente precisa de um mão forte, amém? Está malhando, irmão? Malha aí, irmão. Iano, chama. A Laís já propôs, o meu marido, o Iano. Bota os irmãos aí, irmão. É lógico que precisa de força mesmo, de macho, né? No sentido não é só de homem, não. É de, sabe, de firmeza, dizer, meu irmão, nós vamos carregar. Meu irmão, não é à toa que naquela passagem da Bíblia lá diz que 4 homens pegaram um homem que estava numa maca, subiram o eirado, abriram o telhado da casa, que aquilo era comum na época, e introduziram o rapaz, o homem naquele telhado, e a Bíblia diz que Jesus vendo, escute o que eu vou falar para você, se tem uma coisa que Deus para, diga Deus para qualquer coisa, quando a gente ativa a fé. Se você ativar a fé, Deus para qualquer coisa. Ele não desiste do outro, mas ele para e vai para você. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Todo mundo toca. Jesus, todos te tocaram, né, mestre? Alguém extraiu de mim virtude, poder. Meu irmão, quando você toca pela fé, você tira de Deus poder, vida. Você tira vigor, você tira força, você tira ânimo. Por isso que eu não me conformo em ficar abatido. Eu posso passar até pelo abatimento. Eu não fico abatido. Porque se a vida do vigor de Deus está em mim, e eu sei que tem questões da alma, e elas fazem parte, ok, dá para entender, se cuide, procure um terapeuta, nenhum problema. Mas não fique derrubado, sabe, dizendo, não tem jeito. Tem jeito. Caiu, levanta de novo. Caiu, levanta de novo. Caiu, levanta de novo. Até que isso seja completado na sua vida. E você olha e fala, não caio de novo, não devolvo, não volto mais a isso de novo. Posso ouvir um amém? Aleluia. Por isso a palavra de Deus diz autoridade no nome de Jesus. Lucas 10, 19. A palavra de Deus, atentai. Olha aí, atente. Eu vos tenho dado autoridade para pisardes o quê? Serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Posso ouvir um amém? Lucas 24, 47 diz, dessa continuação da missão de buscar os perdidos, e em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Eu não sei aonde que Jesus vai te pegar. Ele precisa te pegar em algum lugar. Para que a partir daquele lugar ele te leve. Para aquele lugar ele te impulsione. Para aquele lugar ele te introduza. Amém? E eu quero dar um exemplo para isso. Um exemplo, né, histórico. Em meio à perseguição romana, a igreja primitiva cresceu porque entendia que era o corpo do Filho na terra. Servindo e amando e pregando e sendo relevante na terra. Se a perseguição continuar vindo sobre a minha vida, a sua vida, você vai continuar vencendo. Você vai continuar avançando. Posso ouvir um amém? Um menino outro dia ministrava aqui numa reunião de sábado aqui com a gente, aqui pela manhã. Lembra quando o faraó começou a introduzir mais carga pesada sobre os filhos de Israel, que estavam no Egito? O que aconteceu? Diga, eles prosperaram mais. Diga, mais filhos eles tinham.
Diga, mais filhos eles tinham. Diga, mais filhos eles tinham. Quando a pressão vier sobre você, você vai ter mais filhos espirituais, você vai ter mais propósito, mais graça, mais poder, mais autoridade. Sabe por quê? Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco. Amém? Assim seremos a igreja presente e atuante na missão do contexto que estamos inseridos. Aonde? Diga no trabalho, diga na família, diga na cidade, diga no bairro, diga no estado, diga no país. Eu não sei aonde você vai estar. Você está inserido lá como corpo de Cristo. E aonde você está, você é um embaixador dele, você representa ele, você manifesta ele. Posso ouvir um amém? E a gente não pode ser tímido com respeito a isso. Ele falava aqui no sábado. Tu já viu que eu pego tudo? Pego mesmo. Se é da palavra de Deus, eu tomo para mim. Cada pessoa que vem aqui compartilhar alguma coisa, eu recebo testemunho da Fátima falando que Deus está fazendo, que Deus está movendo. Eu estou lá, estou recebendo, Senhor. Eu quero, eu também creio, eu também me aposto disso. E o que a Amir falava mesmo que eu já esqueci, meu Deus do céu? Não foi nesse sábado, foi em outro momento que ela falava sobre essa passagem do que eles iam sendo ali aprisionados e eles iam prosperando. Glória a Deus. Eu tinha um ponto 3 e o 4, que seria a solução futura, filhos glorificados, e a solução futura para a igreja, a noiva gloriosa. Mas a gente fica isso talvez para uma próxima oportunidade. Amém? Fique de pé, por favor. Chamar os irmãos músicos aqui. Eu falei no início. Vou falar de novo. O título da palavra é O Filho do Homem, a solução para nós. E a solução para nós. O Filho do Homem é a solução para nós. Porque eles vão subir o vídeo daqui a pouco. O Filho do Homem é a solução para nós. Nós estamos falando o mês todo sobre o Filho do Homem, amém? Jesus como o Filho do Homem, né? Então, ele é a solução para a minha vida e a sua vida. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aleluia. Foi você que estava aqui na quarta-feira.